Eu vou ler aqui uma história que vai narrada num livro de Divaldo Franco, intitulado Eu me amo, eu não tenho vícios. É uma história que foi publicada nas seleções do Rijas Digest já há muitos anos. Era uma narrativa de um pai que apresentava o seu drama existencial. Ele afirmava que era um corretor de seguros muito próspero no estado de Nova Iorque, casado, desejava ser pai e Deus permitiu que ele tivesse um filho. Ele deu a esse filho o nome de Ricardo. Mais tarde, na intimidade, o rapaz seria chamado Rick. Ele percebeu quanto é bom ser pai e, para tornar o filho imensamente feliz, ele procurou progredir na carreira que abraçara. À medida que o jovem se desenvolvia, a felicidade do casal era maior. 5 anos depois, nasceu-lhe o segundo filho. Mas Rick era o credor do seu melhor carinho. E por isso mesmo, quando ele chegou à adolescência, os pais transferiram-se de bairro em que residiam para proporcionar-lhe uma vida social muito mais compatível com aquilo que ele desejava. Procurou um bairro de classe média alta, onde foi residir. Registou o filho no clube social e procurou a melhor escola do bairro para que o filho tivesse as ferramentas para a felicidade. Aos 14 anos de idade, Rick era um jovem de 1,70 m de altura. Adorava a vida nos oceanos, o seu quarto estava adornado por aquários e ele desejava ser oceanógrafo. Quando Rick completou 15 anos, ele e a esposa perceberam algumas modificações na conduta do jovem. Aquele rapaz aciado, que se vestia bem, havia enverdado pela contracultura. Deixara a barba crescer, os cabelos e descuidava-se do comportamento convencional. Mas era a mentalidade da época. A doutrina hippie havia sido apresentada em São Francisco e estava arrebatando os jovens. Todos desejavam voltar às origens e ele continuava sentindo um grande orgulho pelo seu filho. Quando Rick completou 16 anos, voltando ele de uma viagem, a esposa falou-lhe que havia notado um comportamento muito peculiar. O quarto de Rick já não era mais daquele jovem idealista. Estava adornado com posters underground. O pai então resolveu entrar na intimidade do filho e ficou chocado com aquilo que viu, porque em verdade ali estavam as apresentações grotescas de personalidades psicopatas e de animais selvagens devorando crianças indefesas. O pai ficou muito traumatizado e perguntou ao filho qual a razão dessa mudança. Com um certo cinismo, ele respondeu: era nova, não mais tabus nem tradições, nós agora estamos diante de uma vida diferente e, por consequência, eu estou seguindo a corrente da juventude. Numa outra viagem, quando o pai retornou, a esposa disse-lhe que, arrumando o quarto de Rick, a mãe havia encontrado um saco de supermercado com uma erva de odor muito forte, também chamada do diabo, e perguntou ao filho: você está usando erva? Ele disse: não, é de um amigo meu. Ele usa e, como os pais são muito rigorosos, ele pediu-me para aguardar. Disse a esposa: fiquei revoltada. Enterrei no quintal a erva maldita. Mas agora ele ficou preocupado. Estaria Rick dizendo a verdade? Resolveu pela primeira vez ter um encontro frontal com o filho e perguntar-lhe: você fuma erva, meu filho? Não, pá. Você acha que o seu filho fumaria erva? Claro que não. Ele acreditou no filho. Porque nós, adultos, temos o hábito de acreditar nas mentiras dos nossos filhos, embora os filhos não acreditem nas nossas verdades. Depois, antes do filho completar 17 anos, um dia de domingo, pediu emprestado o automóvel e saiu. Mas saiu de sua casa em alta velocidade, numa rua residencial. Meia hora depois, toca o telefone. Venha depressa, dizia a voz do xerife. O seu filho derrubou a cerca de uma casa. E o pai, acostumado a resolver os problemas por intermédio do dinheiro, explicou ao xerife que ele assumia a responsabilidade de todos os danos. Mas o xerife foi muito enérgico. Não se trata de danos materiais. Ocorre que o seu filho é menor de idade e, ademais, está drogado. Para o pai foi um choque terrível. Como se um raio ferisse
na noite escura, trazendo-lhe de choque a realidade. Ele foi até o local do acidente, assumiu as responsabilidades e deveria apresentar-se no tribunal. Levou o filho ao hospital e, quando o jovem estava sendo atendido, uma enfermeira acostumada à problemática dos jovens pelas madrugadas de sábado e domingo, falou com um certo cinismo. Mas ele usa drogas da pesada. Para o pai o choque foi maior. E perguntou-lhe, como drogas da pesada? E ela disse, anfetaminas, cocaína. Ele tem o aspecto de quem vem usando isto há muito tempo. Recebeu a terapia conveniente, a lavagem ao estômago e voltou para casa. Os dias foram muito pesados, desagradáveis. E na outra semana, o pai, olhando para aquele filho que era o seu orgulho, e o segundo que vinha logo atrás, com uma conduta diferente, teve a oportunidade de acompanhar uma discussão entre Rick e sua mãe. A discussão baseava-se em coisa alguma. Era domingo. Ele apresentava os olhos injetados, manchas sob as pálpebras, as mãos levemente trêmulas e a voz pastosa. No auge da discussão, o telefone tocou. Ele foi atender. Era um colega. E ele disse, eu irei daqui a pouco. A mãe esclareceu, você não tem condições de dirigir. Ademais, não temos automóvel. Eu quero o seu automóvel emprestado, mas eu não lhe darei, respondeu a mãe. O pai acompanhava a discussão. O jovem estava quase cambaleante. Então o pai resolveu interferir naquele diálogo grosseiro entre o filho e a genitora. Meu filho, disse-lhe. E ele respondeu com ironia, não sou seu filho. Eu sou o resultado daquela noite em que você resolveu ter um relacionamento com ela. Era uma atitude petulante e agressiva. O pai aproximou-se e deu-lhe uma bufetada. Ele abriu os braços, tomando a postura de um Cristo, e respondeu, bata mais, covarde, bata mais. Não podia ser seu filho aquele jovem dócil, amorável, que recebera a melhor educação. Não poderia ser aquele espécime grosseiro e rebelde. O pai resolveu então descer à cave para distrair-se um pouco. A discussão continua acalorada. Ele pedia à mãe a chave do carro e ela dizia, há menos de 15 dias você provocou um acidente grave. Estamos em tribunal resolvendo o problema. Eu não lhe darei nada. E ele disse, você me dará a chave de qualquer forma. Eu necessito sair e prometi ao amigo que irei estar com ele. A senhora ficou nervosa e resolveu descer à cave para ter o apoio do marido. Naquele momento apareceu o jovem, agora com 1,78 m, o seu antigo corpo atlético, os olhos injetados. Ele estendeu a mão e disse-lhe, a chave, mulher, eu quero a chave de qualquer forma. E ela disse, eu não darei. Então ele subiu e no andar superior, que correspondia à cozinha, começou a derrubar as gavetas e os móveis. Como o pai tinha permissão das autoridades para usar a arma de fogo, porque ele guardava importâncias muito altas dos seguros, resolveu ir até à sua alcova e apanhar o revólver para intimidar o filho. Colocou-o contra a cintura e desceu. Mas ele chegara, a sombra do filho projetou-se descendo a escada. Na mão trazia uma faca de destrinchar pernil. Estava trêmulo e agitado. Estendeu a mão e dizia, a chave agora, mulher. E o pai gritou, Rick, não desça. A mãe correu para trás do marido e naqueles 5 degraus estava escrita uma tragédia, porque Rick começou a descer cambaleante. O pai sacou o revólver e o filho gritou, atire, covarde, atire. E quando ele levantou a faca e dirigiu-se ao pai e à mãe, então o pai disparou um tiro certeiro no coração. Ele tombou, levou a mão ao peito, olhou o próprio sangue e então teve uma surpresa. O pai pediu à esposa, chama a polícia, chama uma ambulância. Segurou o filho com toda a ternura, mas o rapaz estava morto. Quando a ambulância chegou, removeu o cadáver. E quando a polícia chegou, também concomitantemente, o xerife perguntou-lhe, por que razão você atirou para matar? E o pai respondeu, foi muito rápido, não era o meu filho. Eu atirei no demónio que tomava conta do meu filho. Quando ele avançou para nos matar, eu raciocinei. Talvez nós mereçamos morrer porque nós geramos um monstro. Ele pegará no carro, sairá daqui alucinado, irá matar crianças inocentes, pessoas que estão na rua, e isso eu não posso permitir. Foi aberto um processo, ele pagou uma fiança, ficou em liberdade. No dia do julgamento, o advogado de defesa procurou justificar de maneira brilhante
E o promotor acusou-o suavemente por causa da hediondez do crime e da situação do pai. O julgamento prosseguiu durante uma semana e, no fim, antes de ler o resultado do júri, o meritíssimo senhor juiz perguntou-lhe: "Você atirou para matar?" "Sim, meritíssimo, eu atirei para matar. Eu teria que matar aquele monstro, que ele iria matar outras pessoas que não estão envolvidas com a nossa família." E o juiz leu o resultado dos jurados. Inocente. Ele teve a sua liberdade restabelecida, todos disseram: "Eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele." Então ele narra na revista que, apesar de ter sido absolvido, ele continuava com a consciência de culpa. E o seu grande problema era que havia assassinado o filho. Por esta ou por aquela razão, ele era um criminoso. Então ele perguntava: "Em que foi que eu errei? Eu dei ao meu filho tudo de bom que um pai normal pode oferecer. Dei-lhe família, dei-lhe educandários nobres, dei-lhe o melhor clube do nosso bairro, proporcionei-lhe meios para que tivesse uma sociedade feliz. Em que falhei?" Quando eu terminei de ler a entrevista, que na época chocou profundamente, resolvi fazer uma carta a esse senhor. Isto é Divaldo a narrar a história. E Divaldo fez essa carta e enviou às seleções do Reader's Digest para, de alguma forma, fazerem-na chegar ao pai. A intenção de Divaldo era, naturalmente, tentar explicar porque é que tudo aquilo aconteceu e ajudar a consolar o pai naquele sentimento de culpa. E nessa carta, Divaldo faz referência ao seguinte: na leitura da revista do Reader's Digest, e que está aqui mais ou menos resumida nesta leitura que eu fiz, em nenhum ponto o pai refere que deu religiosidade ao filho. O pai diz que lhe deu os melhores colégios, o melhor bairro, os melhores amigos, ou seja, tudo bens materiais. Mas religiosidade, ou levá-lo a praticar algum culto religioso, ele não fazia referência. E então Divaldo, nessa missiva, vinha exatamente dizer que é fundamental na educação não só a componente material, mas fundamentalmente a educação moral. E, além da carta, ofereceu-lhe o Livro dos Espíritos, traduzido em inglês naturalmente. Então, aquilo que eu venho hoje convidar a refletirmos em conjunto é a necessidade que nós todos temos de nos evangelizarmos. Ou seja, sem evangelização nós não vamos conseguir encontrar uma diretriz ética, religiosa e espiritual. Porquê é que os pais obrigam os filhos a ir à escola? Não é? Não fazem aquilo que os filhos querem. O filho às vezes diz assim: não me apetece ir hoje à escola, aquilo é tão chato, porque é que eu tenho que ir? O pai: tens que ir, e não discutes, e vais na minha frente, e ponto final. E porque é que os pais não dizem assim: olha, agora tens que ir ao centro. Tens que ir ao centro, porque há lá a turma da evangelização, e é importante que tu aprendas o Evangelho. É importante que tu ouças falar dos ensinamentos de Jesus. É importante compreender o que é que nós fazemos na Terra. Porquê é que os pais não fazem isso? E arranjam 1001 desculpas. Ele não gosta dessas coisas. É preferível ele ficar em casa, ou ficar com os colegas, ou com os amigos, a brincar. Porquê é que nós não temos a mesma atitude com a educação intelectual, por assim dizer? Porquê é que nós não temos a mesma atitude com a educação espiritual? Porquê é que em relação à religiosidade nós achamos que, ele depois decide, ele quando tiver idade, depois decide? A explicação é muito fácil. É que nós também precisamos de nos evangelizar. Ou seja, enquanto nós não nos evangelizarmos, como é que os nossos filhos hão de se evangelizar? O mesmo problema se passou há muitos anos atrás com a educação intelectual. Ou seja, nos países onde a sociedade tinha poucos conhecimentos, os
filhos, naturalmente, não eram estimulados pelos pais a estudar. Eram estimulados pelos pais a trabalhar, a ajudar nas tarefas da casa, por aí fora. À medida que se ganhou consciência de que é importante estudar, que é importante conhecer, que temos uns horizontes muito maiores para nos exercermos a nossa atividade, ganhar o nosso pão de cada dia, à medida que isso foi evoluindo, porque é que também não evoluiu a outra parte? Ou seja, porque é que nós também não ganhamos consciência de que é importante a parte espiritual? Porque nós também ainda não nos evangelizamos. Então, quantos de nós que aqui estamos já lemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos já procuramos as explicações sobre os ensinamentos de Jesus? Nesses livros nós encontramos a ciência do existir, ou seja, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, qual é a razão da minha vida. Quantos de nós já não fizeram estas perguntas na nossa caminhada na Terra, na nossa vida? E já procuramos inteirar-nos da resposta? Nesses dois livros, para não falarmos na restante codificação, nós encontramos a moral do Cristo, tal e qual, e que se pode resumir no amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Portanto, tudo o que Jesus nos ensinou resume-se a isto. E naqueles dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, nós encontramos esta mesma moral, esta mesma sabedoria. Encontramos a consolação para nos livrarmos da culpa. Porque esse é um conflito que, para não dizer a totalidade de nós carrega, a grande maioria de nós carrega. Carrega porque somos imperfeitos. E como somos imperfeitos, já erramos. E como já erramos, temos esse conflito de culpa. E então, nós só vamos ultrapassar esse conflito de culpa quando compreendermos verdadeiramente quem somos, o que estamos aqui a fazer, de onde viemos, para onde vamos. Só assim é que nós vamos resolver esses conflitos. Nós sabemos que somos espíritos, não é? E como espíritos, somos imortais. A matéria, o corpo, é que morre. É que há de chegar a um momento e desgastado há de paralisar. Mas nós vamos continuar vivos. E vamos continuar vivos e vamos continuar a progredir ao longo de várias etapas, a que nós espíritas chamamos reencarnações. Então a Terra é uma escola. É uma escola onde vamos aprendendo, vamos mudando os nossos hábitos, mas em que todos os que aqui estamos nos encontramos em diferentes níveis de evolução, em diferentes níveis de aprendizado, que é o mesmo que dizer em diferentes níveis de consciência. E, portanto, como nós estamos em diferentes níveis de consciência, aquilo que para uns é uma coisa, para outros é totalmente diferente. Porque nós não a vemos da mesma maneira. Se o pai do Rick tivesse lido estas duas obras, provavelmente teria compreendido porque é que se deu a transformação do filho naquela idade. Porque é que foi aos 15, 16, 17 anos que as coisas começaram a mudar e não foram mais cedo? Não é? Porque a doutrina explica que, à medida que nós vamos avançando na nossa reencarnação, portanto, das primeiras idades, na infância, nós ainda estamos mais do lado espiritual do que do lado material e, portanto, as nossas tendências, as nossas inclinações ainda não estão totalmente exteriorizadas. É a altura dos pais educarem os filhos. É a altura dos pais corrigirem as tendências dos filhos. Quando chegamos à adolescência, 14, 15, 16 anos, é muito mais difícil, porque o espírito já tomou conta da matéria. E agora é o espírito que se manifesta na sua totalidade, naquilo que ele é, no somatório de todas as vidas que ele teve. E esse somatório das vidas que ele teve traz, naturalmente, as heranças, aquilo que ele conquistou ao longo dessas vidas. E porque nós ainda estamos num nível muito inicial, esse somatório das nossas existências anteriores, na maior parte das vezes, é um somatório infeliz, não é um somatório feliz. E por isso nós trazemos tendências, vícios, imperfeições
que é muito mais difícil de moldar, de mudar, numa idade em que nós já achamos que somos os donos da razão, não é? Que é aquela fase em que o jovem começa a dar palpites sobre tudo e, portanto, começa-se a interessar sobre tudo o que o rodeia e, portanto, começa a mostrar aquilo que ele é, aquilo que ele pensa, aquilo que ele já trouxe das vivências passadas. No caso específico da droga, nós sabemos, e podemos generalizar para outros aspectos, que a juventude é muito ávida a experimentar coisas novas, não é? Se calhar os adultos pensam não sei quantas vezes antes de tomar determinada atitude. O jovem nem pensa. Às vezes segue o impulso, segue a opinião dos colegas, segue o momento e pronto, já experimentou, já usou e depois, então, vêm as consequências desses atos. Nos anos 60, como narra aqui a história, nós estávamos nos Estados Unidos a atravessar aquele período que ficou conhecido como os hippies, não é? Portanto, paz e amor, e nessa paz e amor valia tudo, não é? Experimentavam-se ervas, experimentavam-se LSD, experimentavam-se uma série de drogas que faziam as pessoas viajar, sair do corpo, desdobrarem-se, verem coisas esquisitas, pronto, e aquilo era uma sensação ótima, e então, está-se bem, vamos experimentar. Mas depois, nos anos 80, começou a perceber-se que afinal podia aquilo ser um bom negócio. E começaram a formar-se os cartéis da droga. E a partir daí, a droga deixou de ser só paz e amor e passou a ser um negócio, uma exploração. E, portanto, como todo negócio, há alguém que alicia e há alguém que depois tem que manter o consumo. Não é? Nós também vivemos atualmente numa sociedade de consumo, ou seja, entra-nos pela televisão adentro todos os dias, compra isto, compra aquilo outro, é mais barato. Porquê? Porque as pessoas que vendem, não é, estão a fazer o seu negócio. E aqui é igual. Ou seja, o negócio da droga é um negócio de muitos milhões ou de bilhões, e então é preciso que haja consumidores. Mas esses consumidores são muitas das vezes, não é, os filhos que em casa não tiveram a companhia dos pais ou a companhia de alguém que os orientasse e que, portanto, foram buscar fora do lar algo que preenchesse, que lhes desse aquilo que eles necessitavam. Porque, infelizmente, na sociedade atual, nós passamos muito tempo a trabalhar. E, portanto, como passamos muito tempo a trabalhar, o tempo, muitas das vezes, para estar com os filhos, não é aquele que nós gostaríamos. E então os pais, às vezes, sem se darem conta, para compensar os filhos, vão dando isto e vão dando aquilo, e vão-se tendo ali, vão-se tendo acolá, e não estão a perceber bem o que estão a semear. E aquilo que os filhos precisam, na maior parte das vezes, é só a companhia dos pais. É ter ali alguém com quem possam falar, com quem possam desabafar, com quem possam expor os seus problemas. Se não têm isso, vão procurar isso fora. E vão procurar isso nos amigos, que são inexperientes como eles, e, portanto, na maior parte das vezes, depois dá asneira. Neste mesmo livro, há aqui uma outra história que eu queria narrar. É a história de uma adolescente de New Jersey, nos anos 80, que fora vítima de uma mistura de drogas e que, graças a isso, entrou em overdose e teve uma paragem cardíaca. E, quando foi ressuscitada, ficou com danos cerebrais. A terapêutica médica procurou salvar-lhe a vida, entubando-a. E, durante 8 anos, a jovem Karen Ann Quinlan esteve cuidada na sua vida com aparelhos especiais e com despesas muito altas para a família. À medida que o tempo passava, ela foi perdendo a própria forma física, recurvando-se e debilitando-se. Quando a família, com muitas dificuldades económicas, recorreu ao Tribunal do Estado de Nova Jersey para que fosse desligada a aparelhagem, naquela época o Tribunal negou porque considerava que o desligamento dos aparelhos
terminava num ato de eutanásia e que era proibido naquele Estado. Mas a família, através do seu advogado, recorreu ao Supremo Tribunal e disse que não tinha mais como mantê-la naquelas condições. A residência havia sido transformada numa unidade de terapia intensiva e cada vez a jovem degenerava mais, sem a mínima probabilidade de retornar a uma atividade mental, social, à movimentação que havia perdido. O Supremo Tribunal americano autorizou o desligamento dos aparelhos. A família respirou aliviada. Agora ela poderia ter uma morte digna. Ela poderia deixar a família viver um pouco, respirar. Mas, para surpresa geral, ela não morreu. Continuou vivendo sem a respiração artificial, recebendo a alimentação por tubos por mais 2 anos. Só então veio a falecer. Nessa altura, Chico Xavier havia dito, relativamente a esse caso, que era a demonstração do poder que o vício tinha de atravessar de uma para outra reencarnação. Ela era uma ex-drogada antes de estar reencarnada com esta personalidade. Na reencarnação anterior, ela também fora dependente de drogas, não as drogas modernas, mas o haxixe, o álcool e outras, quando também morrera em situação lamentável. Então nós vamos perceber que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de podermos retificar os nossos erros, de podermos corrigir as nossas imperfeições para nos libertarmos dos nossos atavismos ainda animais. Como nós sabemos, o espírito é o elemento inteligente, ou seja, a inteligência não está no cérebro, não é? O cérebro é apenas um órgão que nós utilizamos para nos comunicarmos e para comunicarmos com o mundo físico, para percebermos aquilo que nos rodeia. Mas a inteligência está no espírito. O espírito é o ser inteligente. E, durante o processo de elaboração do espírito, ele passou pelos diversos reinos da natureza, do mineral ao vegetal, ao animal, até chegar a ser espírito e entrar então no reino huminal, no homem, não é? No reino animal, ele adquiriu o instinto, o que quer dizer que quando as primeiras encarnações de qualquer um de nós, como espírito, foram num mundo primitivo, não é? O início da evolução. Nós éramos muito mais instintos do que inteligência, ok? Portanto, nós vinhamos ainda, estávamos muito próximo do reino animal e não tanto do reino espiritual, por assim dizer. E atualmente na Terra, não é? Nós somos o fruto dessa evolução. A maior parte de nós, não é? Estamos aqui há alguns milhares de anos neste nível, ou menos, mas tivemos muito mais tempo no mundo primitivo. Então ainda é natural que os nossos instintos ainda sejam mais importantes que as nossas emoções. E é por isso que muita gente acha que na vida basta comer, dormir e reproduzir-se, que são os instintos básicos dos animais. Ou seja, sobreviver. Preciso de comer para me alimentar e para sobreviver, preciso de dormir para recuperar energias, porque senão o corpo morre, e preciso de me reproduzir, porque isso faz parte da minha natureza física, animal. Então, muitos daqueles que estão na Terra ainda vivem num mundo de sensações, ainda estão muito ligados a estas tendências, aos nossos instintos, e não tanto às emoções. As emoções são a evolução própria do espírito. Nós vamos, a pouco e pouco, deixando as sensações, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós queremos experimentar e desfrutar e por aí fora, mas que na maior parte das vezes faz mal, e vamos começando a raciocinar, vamos começando a ter sentimentos, vamos começando a olhar para os outros que nos rodeiam e a ver que as nossas ações, afinal, interferem com os que estão à nossa volta.
E então nós vamos desenvolvendo os sentimentos. E devíamos desenvolver os sentimentos melhores, não é? De benevolência, de humildade, de caridade, de amor e por aí fora. Mas na maior parte das vezes desenvolvemos o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja e por aí fora, não é? E então é esta a luta que nós estamos a fazer na Terra. É esta a razão porque nós estamos neste mundo ainda de dores e provas e expiações. Porque nós ainda temos que nos educar a nós. Nós ainda temos que nos evangelizar a nós. Nós temos que saber o que é melhor para nós e pô-lo em prática, deixando aquilo que nos prejudica, aquilo que nos vai fazer sofrer. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos os hábitos das nossas vidas anteriores. E esses hábitos predominam no nosso comportamento. Portanto, se nós fizermos um exame de nós próprios, como é que nós somos, nós vamos mais ou menos ter uma ideia daquilo que fizemos nas vidas anteriores. Porque aquilo que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós fomos ontem. Então é preciso educarmos os nossos hábitos, é preciso mudarmos, transformarmos a estrutura dos nossos hábitos. E o Espiritismo, o Evangelho, vem-nos dar essa visão mais digna da vida. Vem-nos explicar porque é que sofremos e como é que podemos deixar de sofrer. Esta jovem, a Karen Ann Quinlan, vinha de uma experiência frustrada na vida anterior, não é? Tinha vivido das sensações, tinha usado drogas e tinha desencarnado por efeito dessas drogas. Então o comportamento que ela trazia era precisamente esse comportamento ainda dessas tendências, dessa vida anterior. Então, quando ela reencarnou, ela estava à espera de encontrar o quê? Os fatores que iriam ajudá-la a mudar de comportamento. Onde é que nós encontramos esses fatores? Na família, no lar. É o primeiro lugar onde nós vamos ser educados, onde vão-nos transmitir os hábitos que nós precisamos de ter. Então, e como é que nós podemos transmitir aos nossos filhos uns hábitos salutares se nós próprios ainda não os aplicamos na nossa vida? Não é? Porque a maior parte da educação dos filhos é adquirida pelo exemplo. Não adianta nós dizermos tens que fazer isto, tens que fazer aquilo e eles verem o contrário. Não podes discutir, está calado, não podes responder à mãe. Mas a mãe e o pai não sempre responderam ao outro. Como é que a criança pode perceber que não pode fazer aquilo? Então, como é que nós, se não mudamos os nossos hábitos, vamos educar ou vamos mudar os hábitos dos nossos filhos? O que é que aconteceu? A Karen Quinlan não encontrou isso na sua vida e, como não encontrou forma de mudar os hábitos, continuou com os hábitos que tinha. E como continuou com os hábitos que tinha, apareceu-lhe na sua vida nova oportunidade de experimentar as drogas. E como ela vinha com esses hábitos, ela foi vítima exatamente daquilo que nós chamamos expiação. Então, o que é uma expiação? No processo da evolução de qualquer criatura humana, a divindade estabelece dois fatores essenciais: o destino e o livre-arbítrio. Ou seja, nós não temos o destino traçado, como diz a música, não é? Nós não temos o destino traçado, nem somos marionetes do destino. Porque a qualquer altura nós podemos mudar o nosso destino, porque temos a opção de escolha. A opção de escolha é o livre-arbítrio. Eu hoje sou confrontado com dois caminhos, posso ir pelo da esquerda ou posso ir pelo da direita, sou eu que tomo a decisão. E, portanto, sou eu que escolho o meu destino. Aquilo que eu escolher agora, vou-me deparar lá à frente com mais obstáculos ou menos obstáculos. Então, muitas das vezes, nós fazemos o que não devemos, embora nós queiramos não fazer isso. Não é? Porquê? Porque já ganhámos algum nível de consciência. Nós já sabemos que aquilo não se deve fazer, mas ainda não temos conseguido derrubar esse nosso hábito.
Então, volta meia volta, lá estamos a fazer aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Eu só sou uma pessoa de consciência quando for capaz de discernir e eleger aquilo que é melhor para mim. Só nessa altura é que eu posso dizer que tenho efetivamente consciência daquilo que devo fazer. Então, quando nós descobrimos que podemos fazer tudo, mas que só devemos fazer o que podemos, aí é o momento em que nós adquirimos a consciência. São Paulo dizia isto de uma maneira muito simples, que é: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Ou seja, esta decisão cabe a cada um de nós. Então, aquelas pessoas que ainda são seres sensação, não têm o discernimento completo para saber o que podem e o que não podem fazer. E por isso é que nós vemos constantemente pessoas a seguir por determinados caminhos que nós sabemos que só lhes vão trazer infelicidade. E não adianta, na maior parte das vezes, estar aqui a pregar e a falar, porque as pessoas não veem ainda essa realidade, ainda não têm essa consciência. E, portanto, devemos falar? Devemos. Não é? A semente deve ser sempre atirada à terra e a luz deve ser sempre espalhada. Um dia, aquilo que ela ouviu em tal sítio há de lhe fazer, há de iluminar o seu ser. Então, a jovem Karen Ann tinha reencarnado com vícios, teve a mesma inclinação, teve as mesmas tendências e podia ter tido duas opções: a prova ou a expiação. A prova seria ela lidar com aquela situação, mas não cair, não se entregar outra vez às drogas. Ela podia ter escolhido a outra opção e resistir a essas tendências, a essas tentações. E então estava a ser provada, que é o que nós estamos a ser constantemente na nossa vida. Na nossa vida as dificuldades surgem precisamente onde nós caímos no passado, para ver se agora não voltamos a cair. São estes os testes diários que nós enfrentamos. Mas muitas das vezes nós caímos novamente, e novamente, e novamente. E então a divindade, como é nossa grande amiga, diz assim: já chega de estar sempre a fazer o mesmo erro. E então vem a expiação. E a expiação o que é? É nós nascermos num corpo deformado, num corpo que não nos impossibilita de viver, de mexer, de mover, de falar, de pensar. É uma prisão para o espírito. O espírito tem consciência, mas não consegue colocar aquilo que ele pretende porque o corpo não o permite. Então essas vidas servem para o espírito refletir naquilo que andou a fazer, naquilo que são as suas tendências, naquilo que são os seus hábitos, para que numa próxima encarnação ele não volte a cometer outra vez o mesmo erro. Então, a evangelização, este conhecimento, é fundamental e é a ferramenta para nós nos reeducarmos e para servirmos de exemplo aos nossos filhos e àqueles que nos cercam. Outra questão também importante, e agora aplica-se às drogas, mas aplica-se a tudo o resto, tem a ver com quando nós temos determinados vícios, nós sintonizamos com os espíritos que têm também os mesmos hábitos. E então ainda é mais difícil a gente sair do vício, porque já não sou só eu a lutar contra mim, ainda tenho que lutar contra as induções, contra os pensamentos daqueles que também têm esses mesmos hábitos. E nós chamamos a isso obsessões, não é? A ligação desses espíritos connosco. Então, tanto um espírito nos pode levar ao vício porque nós temos essas tendências, como nós, estando no vício, atraímos para o pé de nós espíritos que também têm esses hábitos. E, portanto, está feito ali o arranjo, não é? Por isso é que, para nos libertarmos destes hábitos, precisamos muitas das vezes de terapêuticas físicas, no caso das drogas, porque criam dependências e problemas físicos, mas precisamos de terapêuticas espirituais, porque é preciso esclarecer os espíritos que estão connosco por afinidade do nosso comportamento. E é preciso, então, libertarmos desses espíritos. E só o vamos fazer, não é por vir à casa espírita, só o vamos fazer quando mudarmos de hábitos. Porque quando mudamos de hábitos, eles deixam de se afinizar connosco, porque nós já temos hábitos diferentes dos deles. Enquanto continuarmos a ter os mesmos hábitos, podemos vir 1000 vezes à casa espírita, porque nós tiramos uns e vêm outros iguais. É a lei das afinidades.
Então, para concluir esta reflexão desta noite, eu vou deixar aqui alguns itens que Divaldo estabeleceu para nós nos prevenirmos e lutarmos contra os vícios. Provavelmente nesta sala ninguém usa a cocaína, mas é muito certo que alguns usemos antidepressivos e regularmente usemos soníferos, um para dormir, estimulantes pela manhã para estarmos bem-humorados, quando deveríamos utilizar os recursos da religiosidade, da crença em Deus, da oração, da comunhão com Deus. Então Divaldo estabelece os seguintes itens para servir de ferramentas. Poderíamos relacionar os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Se vive sozinho, coloque-os no espelho, para diariamente olhar. Se for casado ou se vive acompanhado, coloque-os dentro de uma gaveta trancada e abra-a todos os dias. Depois comecemos um trabalho terapêutico. Cada semana trabalhamos um vício. Esta semana eu vou trabalhar pela minha saúde. O cigarro causa diversos cancros, na boca, no aparelho digestivo, no aparelho respiratório. Então, como eu sou uma pessoa inteligente e de consciência, eu não vou gastar dinheiro para me matar de uma maneira dolorosa. Segundo item, eu amo-me e por isso zelo por mim. Eu amo-me e então devo melhorar-me a cada dia. Terceiro item, evitar dizer nunca mais beberei álcool. Nunca mais fumarei. Devemos dizer, hoje eu não vou tomar álcool, só hoje. Quando vier amanhã, é só hoje. E depois da manhã, é só hoje. Quarto, eu mereço ser feliz. Necessitamos de melhorar a nossa autoestima. Eu mereço ser feliz, todos merecemos e vamos superar o nosso conflito de inferioridade. Quem sou eu? Ou o conflito de culpa. Porquê eu? Acontece com todos nós, então vamos melhorar a nossa autoestima. Eu amo-me e porque me amo, eu preservo e mereço ser feliz. E os problemas? Fazem parte da vida. Só não tem problemas quem é esquizofrénico. Esse não tem, é o problema. Então, eu tenho problemas e ter problemas é estimulante para o nosso progresso. Imaginam uma vida sem problemas? Quem é que aguentaria? Seria um tédio. Aqueles que têm problemas estão acostumados a enfrentá-los. Assim, quando alguém nos procura e diz eu estou com aquele problema ou com aquela dor, os que já passamos por isso, então podemos falar com mais beleza porque temos ideia do que se trata. Por último, poderemos dizer eu nasci para amar e para amar eu necessito viver, sem conflitos, sem dependências, sem marcas, na retaguarda. Obrigado a todos. E uma boa semana. Não sei se estão cá, mas digo outra vez, Inácio Gomes, João Luciano Coelho e Albina Família.
dizer que à sexta-feira nós temos evangelização nesta casa. Temos as turmas que vão desde os mais pequenitos até aos 12 anos e depois temos, a partir dos 15, o grupo de jovens que funciona às sextas ou aos sábados, depende às vezes da disponibilidade que vamos tendo para fazer essas reuniões. E, portanto, era fundamental que quem tem filhos ou netos ou alguém a seu cargo, era muito bom que eles pudessem frequentar a nossa evangelização e desde cedo tomar contacto com estes ensinamentos que vão ser a diretriz para o seu futuro. Todos nós achamos que às vezes as coisas só acontecem na casa do vizinho, não é? A droga também passou à minha frente durante a vida, não é? Quase toda a gente, quando está a estudar, tem sempre alguém da turma que experimenta essas coisas e que depois vai oferecendo aos colegas se também não querem experimentar. E, portanto, o dizer sim ou não é muito fácil. É preciso a gente saber as consequências e o porquê que deve dizer sim e porquê que não deve dizer não. Está bem? E, portanto, quem diz a droga, diz o cigarro, diz o álcool, diz outras tantas coisas.